sabe o que é ansiedade? Algumas riram, não sei por quê, que algumas riram. Vai só fazer mais uma perguntinha. Você já se sentiu ansiosa alguma vez na vida? Pergunta. Quem que é a poderosa dessa noite que nunca teve nenhum sintoma de ansiedade na vida? Por favor, levante a mão. É que se levantar, o anjo já pega, né? Se levantar a mão, o anjo já leva. Essa mulher. Ai, gente, ansiedade, o mal do século. A gente está começando a nossa primeira palavra sobre ansiedade. E é uma palavra que fala justamente sobre como nós nos sentimos. Então, não perca a sua atenção, não desvie, não perca o foco. Fique comigo para que você possa entender tudo que eu estarei falando com vocês nessa noite. E para não sair daquilo que Deus está falando conosco esses dias, eu quero que vocês acompanhem a palavra de Deus em Filipenses 4, versículo 6. Que afinal de contas é a palavra de ordem desde ontem, né? Filipenses 4, 6. Quem estava aqui ontem no culto? Levanta a mão. Foi a palavra também que a pastora Kate ministrou no início. Foi a palavra que o pastor Góes ministrou no início. E olha o que Deus está fazendo hoje, ministrar a mesma palavra. O que será que Deus está falando com a gente? O que será que Deus está falando com você? Você vai dizer assim, não é comigo. Esta palavra não é comigo, não é possível que essa palavra vai ser para mim. Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, apóstolo Paulo escrevendo essa carta, porque Filipenses é uma carta que ele escreve para os moradores da cidade de Filipos, chamado Filipenses, e diz assim: não andeis ansiosos por coisa, mas em tudo, diga em tudo, por meio de oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a quem? A quem? Nós vamos ler mais uma vez, porque é necessário termos entendimento do que essa palavra está falando conosco. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, absolutamente tudo, 100%, 200%, se for o caso, 1000%, em tudo, absolutamente todas as coisas, por meio da oração, por meio de orar, por meio de joelho no chão, por meio de falar com Deus, por meio de suplicar, por meio de conversar com o Pai, por meio de diretamente na fonte, não ficar de mimimi, não vai diretamente na fonte, com orações e súplicas. Súplicas quer dizer pedir, quer dizer clamar, quer dizer orar com intensidade, orar com força, orar com grito, e às vezes com gemidos inexprimidos, com orações e súplicas, com ação de graças, ou seja, com gratidão. Lembra que eu falei agora há pouco? Gente, já pediu, já visualizou, agora vamos agradecer com gratidão, não com reclamação, não com murmuração, porque se a gente murmura, a gente perde a bênção, se a gente murmura, a gente afasta a bênção de nós. Então, com ação de graças, com um coração cheio de gratidão, com um coração cheio de obrigada, meu Deus, como eu te amo, como é bom, estou passando pela prova, estou passando pela tribulação, oh meu Deus, muito obrigada. É fácil? Mas ele não está dizendo que é fácil, está dizendo que é para fazer. Ele não disse que é fácil, ele não disse que é simples, ele não disse que vai ser uma fórmula mágica, uma receitinha de bolo. Ele simplesmente está ensinando como fazer. Com orações e dando o quê? Glória a Deus, graças a Deus. Como diz a minha filha, graças a Deus. A Sara diz assim, glórias. Apresentem o quê? Os seus pedidos a Deus. Ele dá toda a forminha aqui, toda a fórmula, em 3 linhazinhas, para a gente não andar ansiosa, por coisa alguma, por nada.
mas dando graças a Deus e ainda orando e suplicando e apresentando o nosso pedido a Deus. É para apresentar para quem? É para apresentar para quem? A minha pergunta é que você vai perguntar para a pessoa que está ao seu lado, para quem você tem apresentado os seus pedidos? Agora responda para si mesmo, para quem, dona, menina, você tem apresentado os seus pedidos? Para quem, Carlinha? Para quem, Nath? Para quem, Cirlei? Para quem, Amélia? Para quem, Priscila? Para quem, Rebeca? Para quem, Natália? Para quem, Dani? Para quem, Bárbara? Para quem, Flávia? Para quem você tem apresentado os seus pedidos? Para quem você tem apresentado os seus pedidos? Aí, apóstolo Paulo fala de um jeito que parece fácil, mas não é. Não é fácil. Isso aqui que ele está dizendo é algo difícil. Porque desde criancinha, desde que você era pequenininha, você foi ensinada a fazer as coisas nas pressas. Tipo assim, a tua mãe, quando você não fazia o que ela te mandava, aquela mãe que fazia tudo muito rápido, e ela te pedia um favor, e você não fazia, o que ela ia fazer? Ela brigava com você, ela ia na frente e já ia fazendo, você não faz nada direito mesmo. E ela já passa na frente, começa o que ia fazer na tua frente. Mas mãe, você nem me esperou. E tem alguém rindo aqui na frente, do lado de uma filha? Você nem me esperou. Quem se identifica? Gente, eu faço isso com meus filhos. Às vezes, eu estou de um jeito que eu peço uma coisa e já vou fazendo o que eu pedi. Porque eu estou com tanta pressa no processo. Não é não, Amélia? Eu estou com tanta pressa. Aí você pede para o marido, Aí você pede para o marido. Aí com o marido até você espera um pouco mais, que você não quer fazer briga, né? Aí você faz assim, né? Você fala assim, amor, você pode lavar a louça? Porque você já está pedindo, né? Porque você está pedindo sabedoria para Deus, porque antes você só gritava, né? Só se irritava, só batia as panelas, né? E agora você pede sabedoria, então você comunica. Você fala assim, amor, você pode lavar a louça? Aí ele fala assim, já vou. Aí você está esperando e daqui a pouco você fala assim, não é possível. Aí o que acontece? Ele começa a escutar que você está batendo panela lá, porque você já começou a lavar a louça, porque você não esperou. Aí ele chega atrás e fala assim para você, mas eu não disse que eu iria lavar. Aí você disse assim, mas aí demorou, já vim lavar logo. Sim, tentando manter a mulher sábia, né, mas já na carne, já saindo do controle, perdendo, né, a compostura. Batendo os armários assim, pá, porque batida de armário é uma comunicação. Panela também batendo é comunicação. Né? E ele já entendeu que você está chateado, ele fala assim para você, porque ele tem a intenção até de falar assim, amor, deixa que eu lavo. Aí você fala assim, não precisa. Aí você espera que ele insista, mas o homem não insiste, ele fala assim, tá bom. Porque você fala que não precisa, mas você queria que ele falasse assim, deixa eu lavar, deixa que eu lavo. Mas não vai fazer isso, porque isso é a gente que faz, né? E ele fala, tá bom, e ele volta para a sala. Porque ele entendeu o que você falou, tá bom, e tá certo, na cabeça dele é isso mesmo. Mas o nosso desespero é querer resolver tudo antes. A gente aprende isso desde pequeno, o que eu estou falando, o que eu faço com os meus filhos, e que você talvez faça também em casa. Você já está ensinando a nova geração a não esperar. Você está ensinando a próxima geração a ser ansiosa, a viver nervosa, a viver tensa, a viver tipo assim, não... É para fazer o quê? Pastora, o que você está fazendo? Eu acabei de fazer isso com meu filho lá em casa. Estou confessando o pecado para vocês. Meu filho Davi. Aí ele disse assim, mãe, eu não estou entendendo. Tu não está entendendo o que eu estou dizendo? Que é porque a gente quer que a pessoa entenda assim, né? Por osmose.
assim, transferência de pensamento. Aí eu olho e falo assim, você não está entendendo o que eu estou dizendo, então deixa que eu vou lá resolver. Aí ele fala assim, mamãe, eu nem entendi o que você pediu. Aí o que eu tenho que fazer depois? Pedir perdão. Por que eu tenho que pedir perdão? Porque essa foi a minha pressa. Mas o que eu estou ensinando para vocês é que sem querer a gente já está ensinando a nossa ansiedade para a próxima geração. E a gente está querendo cura para a nossa ansiedade, para a nossa pressa, para a nossa angústia, para o nosso sofrimento, para os nossos problemas. Mas a gente está fazendo pior com a outra geração que está vindo por aí. A gente está trazendo a geração mais perdida e mais monstruosa de todos os tempos. É a que está vindo atrás de nós. É essa. Eu não cresci com celular. Eu não cresci tendo facilidades assim. Mas nós temos a facilidade, nós passamos a facilidade. Só que essa facilidade que a gente está passando para essa geração, a gente ainda não sabe qual vai ser a consequência quando tiver 18 anos. Porque o meu filho de 18 anos, estava tocando aqui agora, ele não cresceu com celular. Mas nós já estamos vivendo consequências de uma geração que já está sofrendo. Por quê? Porque não tem isso aqui, olha. Nunca vai entender sobre o que é não andar ansioso por coisa alguma. E que tem que orar. E eu tenho ensinado a minha filha, Sara, que ela pede as coisas às vezes. E eu estou tendo que ensinar algo que para os meus filhos foi muito fácil. Que é tipo assim, não, tem que orar e falar com Deus. Porque Deus responde as orações. E ela entende que Deus responde as orações, porque quando ela está com dorzinha de barriga, aí ela fala assim, mamãe, né, sogra? Mamãe, ora. Mamãe, ora. E quando ela está com a vovó, vovó, ora. Ora na minha barriga. Ela sabe que Deus cura. Ela sabe que Deus responde. Mas ela já tem pressa para algumas coisas que ela não entende. Vindo para cá agora, Flávia estava no carro comigo. Ela fiz um pãozinho para ela, para aguentar, né, para chegar em casa depois, se comer alguma coisa. Veio no carro comendo, terminou de comer o pão e ela disse assim, mãe, eu ainda estou com fome, um pãozinho desse tamanho. Você pode parar ali no mercado, que é um posto perto de casa? E eu disse a ela assim, filha, você precisa esperar, porque se eu parar no posto, eu vou chegar atrasada na igreja. Sabe o que ela disse para mim? Mas o que tem a ver? Porque se parar no posto, tipo assim, já está no caminho. E a igreja continua lá no mesmo lugar. A igreja está no mesmo lugar, eu que ia atrasar. Mas na cabeça dela você pode, então faça. Isso é eu que tenho que ensinar para ela agora, que existe um tempo, um processo, um caminho, mas uma coisa que a gente já não está mais conseguindo ensinar, porque a gente mesmo já está muito atarefado. A gente já não tem mais tempo para parar nem para pensar. Porque a hora que você para para pensar, você para com o celular na mão. E aí você não tem mais tempo para pensar. Porque você está pensando o pensamento dos outros que estão passando na tela do celular. E mais ansiosa você está ficando, porque é isso que está acontecendo. Nós estamos produzindo ansiedade além da conta, porque humanamente falando, o ser humano, ele já nasce com um mecanismo para ter um tipo de start, que é um mecanismo chamado, que é um hormônio, um neurotransmissor. E esse neurotransmissor, ele é específico para luta e fuga, que é o cortisol. E todas nós produzimos cortisol. Todas nós produzimos cortisol. É importante. E lá antigamente, Deus fez esse cortisol, colocou em nós para quê? Para duas coisas. Para lutar ou para correr. Meu irmão, vem o urso aí, se mande, vai-se embora. Vai. Lá vem o leão. Ou eu vou para cima e mato. Era para luta ou fuga. Mas agora você não tem leão para matar. Você não precisa correr de um urso. Agora você não tem uma guerra para você enfrentar com espada, para você ir para aquela guerra lá e você ter que se defender. Para onde é que vai o cortisol? Desce daqui, meu irmão, que está aqui, ó, sendo produzido aqui, ó, ataca o teu estômago, as tuas juntas, o teu intestino, a tua coluna, o teu pescoço. Não é não, Bruna? Ataca o teu sistema cardíaco, circulatório, inflama o teu coração,
te dá doenças respiratórias, pesa sobre você uma série de enfermidades que você não acredita, mas são doenças psicossomáticas geradas pelo excesso de ansiedade que produz muito cortisol e acaba inflamando a sua vida. Aí eu pergunto para você, que revelação é essa que o apóstolo Paulo está tendo aqui? Que ele, sem saber o que era cortisol, ele sem saber que esse hormônio existia, ele sem saber que era necessário isso para a gente, ele já estava dizendo assim, manazinha lá em Manaus que a gente fala, né? Manazinha, minha irmã, meu irmão, não ande ansiosa por coisa alguma, porque você vai adoecer. Porque você vai se inflamar. Porque você vai inflamar o templo do Espírito Santo. Significa que você não está cuidando bem desse templo, porque você está se excedendo. Ah, mas é porque eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou uma pessoa muito acelerada. Vai caminhar, vai correr. Vai para a academia. Não é não, Cíntia? Vai fazer alguma coisa, porque o templo do Espírito Santo precisa colocar essa energia em algum lugar também. E agora ele está dizendo aqui, olha, que se existe alguma coisa que você está preocupada, existe algum pedido que você quer que se realize, existe alguma coisa que está te deixando ansiosa, porque é o seguinte, isso é fato que eu vou falar para vocês, é fato, Rose, é fato, Suza, isso é fato. Depressão é excesso de passado. Todo ser deprimido está ligado a coisas do passado. Ninguém deprime por coisas do presente. Depressão é coisa de histórias do passado que estão pesando sobre a sua vida e te arrastando para um canto de escuridão. Estresse é excesso de presente, excesso de demandas atuais, excesso de coisas que eu tenho que resolver hoje, excesso do agora, excesso daquilo que eu não posso fazer, mas eu estou estressado e eu tenho que ir lá e resolver. Mas ansiedade é excesso do quê? Do quê? Ah, você não está lá ainda, como é que você resolve? Percebe? Que a doença do século, ela é o excesso daquilo que eu não posso resolver hoje. E sabe o que eu vejo em muitas mulheres? Muitas mulheres tendo câncer, por não conseguir mais controlar as suas emoções. Sofrendo com aquilo que não podem resolver. Apóstolo Paulo está dizendo aqui, não andem ansiosas por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração, por meio de uma conversa com Deus. Eu já ensinei para vocês sobre os 12 minutinhos diários. Quem que aprendeu os 12 minutinhos? Levanta a mão. 12 minutos por dia, a ciência se prostrou diante da revelação de que quem ora 12 minutos por dia, diminui TDAH, se livra de depressão, diminui a ansiedade a quase zero, consegue manter a sua saúde, alinha inclusive o seu sistema cardiovascular, dentre tantas outras coisas. Quem ora 12 minutos por dia, equaliza a sua vida e a sua casa. 12 minutos. Alguém faz a conta aí rapidinho. Quantos minutos tem o dia? Todo mundo sabe quantas horas. Quantos minutos tem o dia? Quanto? 1.440. Qual que é o 10% disso aí? Quanto é? 144 minutos. Quantos minutos você tem que orar por dia para você diminuir a sua ansiedade? 12 não é nem dízimo do teu dia. Não é nem 10% do teu dia. E nós estamos sofrendo porque não estamos indo diretamente para a fonte. Aquele que pode resolver não está sendo acessado. Aquele que pode te dar resposta não está sendo acessado. E está olhando para você e falando: filha, eu estou com a resposta. Vem para cá, minha lindinha. Papai está te esperando. Vem aqui que eu quero te dar aquilo que você precisa. Ele quer ser acessado. Não andeis ansiosa
ansiosa, não ande ansiosa por coisa alguma. Preocupação com o pensamento alheio. Isso para mim resume o que é ansiedade. Eu fui ensinada com esse negócio, já falei. O que é que vão pensar de mim? Olha, se duvidar, 70% dessas mulheres aqui, até 80%, tem esse problema. O problema de só faz as coisas já pensando no que as pessoas vão pensar. Coloca uma roupa, mas o que é que vão pensar de mim com essa roupa? Aí arruma o cabelo, o que é que vão pensar de mim com esse cabelo? Aí faz uma maquiagem, o que é que vão pensar de mim com essa maquiagem? Aí levanta a mão na adoração, o que é que vão pensar de mim que eu levantei a mão na adoração? Aí começa a dançar na adoração, o que é que vão pensar de mim porque eu levantei a mão? Aí você chega perto de uma pessoa e você começa a conversar para querer abençoar essa pessoa, o que é que vai pensar de mim porque eu estou sentindo que eu tenho uma palavra para entregar para essa pessoa que é uma palavra de bênção? O que é que vão pensar de mim? A ansiedade se resume ao fato de que você está pensando muito sobre o que o outro está pensando a teu respeito. E sobre o que Deus está pensando a teu respeito, você se preocupa? Sobre o que Deus está pensando sobre você, você se preocupa? Certa vez uma moça bateu na porta da minha casa, era uma vizinha. Eu fiquei um pouco assustada com aquela atitude, mas mantive a compostura. Ela bateu na minha porta e já bateu na porta durante a pandemia. E já foi entrando, só estava eu em casa com a Sara, Paulo não estava com as crianças. E aí ela já foi entrando em casa assim e deitou no meu sofá. Eu sabia que ela era, mas ela nunca tinha entrado na minha casa. Ela mal dizia oi para mim, que ela olhava para mim, fazia assim, oi. Né? Eu digo, oi, tudo bem? Ela, oi. E ela entrou e deitou no meu sofá. Eu digo, você está bem? Aí eu digo, calma, vai ficar tudo bem. Peguei uma água para ela não conseguia falar. Quando ela conseguiu falar, ela dizia assim, a minha perna. Eu digo, o que foi com a sua perna? Eu não consigo mexer, está paralisada. Liga para a ambulância. Eu digo, nunca tinha feito isso, ligado para a ambulância, né? Aí eu falei assim, moça, qual que é o teu plano? Liga para o meu marido. Eu digo, me dá o número do teu marido aqui. Eu peguei o celular dela, pegou. Eu disse, olha, a tua esposa está dentro da minha casa passando mal. E está falando para você voltar para casa para levar ela para o hospital. E estou indo para aí. Aí ela, ai meu Deus, eu vou morrer. Eu digo, pronto. Aí eu olhei para ela e falei assim, você não vai morrer, pelo menos não no meu sofá. O teu cérebro está dando uma ordem para você ficar assim, porque ele assumiu o controle. Ele está no controle agora. E comecei a explicar. Ele está no controle, ele está no comando. Ele está dizendo que você é uma mulher descontrolada. Ela me olhou, atravessou. Digo, e ele está dizendo para você passar mal. Porque ele acredita que você vai morrer agora. Então você vai me ouvir agora, você vai prestar atenção e você vai assumir o controle desse corpo. Você vai dar uma ordem ao seu cérebro para ele se acalmar. E ela ficou assim. Aí, você quer uma água agora? Bebeu água. E nisso o marido dela entrou. Vida! Aí ela, vida! Aí começou a passar mal de novo. Me leva para o hospital. Me leva para o hospital. Eu digo, agora leva. Que ela não vai morrer não, pode levar que ela não vai morrer. Aí ela olhou para mim e pegou ela no colo, porque ela não conseguia andar. Pegou ela no colo. E ela olhou para mim e falou assim, você é psicóloga? Eu disse, sou. Tá bom. O que você falou para mim é verdade? Eu disse, é. Tá bom. Foi para o hospital. Uma semana depois, ela entra em contato comigo e fala assim, você pode me atender? Eu disse, posso. E eu comecei a atender aquela moça passava mal todas as vezes que ela saía para comer. Ela não comia fora de casa. Todas as vezes que ela comia em algum lugar, ela vomitava. Todas as vezes, em qualquer lugar.
E ela passava mais mal ainda quando ela descobria que ela estava, tipo assim, a 1 hora longe de um hospital. Porque ela disse, eu preciso ir no hospital e eu tenho que calcular a distância do lugar que eu estou, porque se eu passar mal, eu preciso ir para o hospital. A ansiedade daquela moça era tanta que ela já tinha que se precaver totalmente para, tipo assim, se eu passar mal aqui, eu tenho tanto tempo para chegar no hospital viva, porque eu preciso chegar até lá. E quanto mais ela pensava sobre isso, mais a ansiedade dela aumentava. E um dia em terapia eu comecei a provocar a ansiedade dela, que eu queria que ela passasse mal na minha frente. Ela disse, eu vou morrer, eu digo, vai. Mas não vai ser agora. E aí eu comecei a falar sobre o contexto de Deus para ela, sem falar o que eu estava falando sobre Deus. E aquela verdade começou a entrar no coração dela tão profundamente, que em pouco tempo, aquela menina ficou restaurada. Porque eu apresentei para ela a verdade que é, descanse no Senhor e apresente a Ele os seus pedidos. O amanhã não te pertence. O amanhã está no Senhor, Ele não chegou. Eu me preparo hoje para que eu possa lidar com coisas amanhã. Mas eu não vou trazer o amanhã para hoje, para eu me preocupar com Ele. Já que Deus é o Deus do amanhã. Mas Ele é o Deus do hoje, onde você vive. No versículo 7 vai dizer assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração e os teus pensamentos em Cristo Jesus. Preste atenção. Ele está falando que o perigo aqui está justamente porque a nossa mente e o nosso coração, eles ficam confusos por causa das circunstâncias que estão ao nosso redor, e a gente começa a se preocupar com tudo que está ao nosso redor, e a gente tira os olhos de Deus. A hora que você tirar os olhos de Deus, Sirlei, você tem que saber que você vai sentir coisas deste mundo. E quando você tira os olhos do Senhor, significa que você está olhando para a sua situação, e tudo isso aqui ao redor começa a ficar gigante, gigante, gigante. Eu lembro que a minha sogra ia para o hospital quando estava com câncer, e ela sempre voltava com uma história. Ela disse, hoje a psicóloga disse para mim que as coisas vão piorar para mim. Aí eu olhei para ela e disse assim, para mim não, só se for para você. Aí ela dizia assim, você não está entendendo, você está com câncer, as coisas vão piorar. Para mim não profetize isso na minha vida. Ela sabe o que ela falava para os médicos e pessoal do hospital? Eu quebro essa palavra em nome de Jesus. Eu não passarei por isso, por quê? Porque a minha sogra, ela não estava olhando para o câncer em si, porque o câncer estava nela. Ela estava mergulhada na situação, mas ela resolveu olhar para o Senhor e dizer, o meu Deus, Ele me ouvirá e me tirará dessa situação. Ele me curará e isso não vai me engolir. Aleluia! Tudo o que te engole é tudo que você alimenta. O que te engole é o que você alimenta. O que te destrói é aquilo que você deu comida. Se você alimentar os teus pensamentos a teu respeito, pensamentos negativos que não são verdade de Deus, são esses pensamentos que irão te engolir, irão destruir a tua vida, irão te colocar, Cristina, em um lugar que você não conseguirá sair. Porque o pensamento que você pensa a teu respeito é aquilo que vai te destruir. Então você precisa escolher que pensamentos você quer sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua família, sobre o teu respeito. E eu gosto muito de falar de Jeremias 29:11, que Deus fala assim, olha, eu é que sei os pensamentos que tem a teu respeito, menina. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar uma esperança em um futuro. Esses são os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Amém? E ele segue dizendo assim no versículo 8, finalmente, irmãos, aí eu vou falar irmãs. Finalmente, irmãs, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, então pense nessas coisas. Onde está o teu pensamento, Natália? Onde está o teu pensamento?
Onde você tem pensado, onde você tem colocado a sua mente, Adriana? Onde está? Por quê? Porque aquilo que você pensa a teu respeito, isso te faz ser aquilo que você pensou. Aí Deus vai dizer assim, mas não foi isso que eu fiz para você. Essa não foi a história que eu construí. Essa não foi a história que eu construí a teu respeito. E Ele vai dizer assim, pense sobre coisas boas. E no versículo 9 vai dizer, tudo que vocês aprenderam, recebam. E receberam, ouviram e viram de mim, ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. O Deus de quê? Deus de quê? Nossa, e não falou o Deus da ansiedade. Ele não disse o Deus da preocupação. Ele não disse o Deus do medo. Ele não disse o Deus do terror. Ele não disse o Deus da angústia. Ele não disse o Deus da tristeza. Ele não disse o Deus da depressão. Ele disse o Deus da... Que Deus? Esse é o Deus que nós servimos. O Deus da paz. E esse é o Deus que pode retirar de você toda a ansiedade. O Deus da paz. O Deus da paz. Que é aquele que pode tirar de você tudo aquilo que está entristecendo o teu coração. Em Mateus, no capítulo 6, Jesus vai falar assim, no versículo 26 até o versículo 30. Ele vai dizer o seguinte, vocês podem estar comigo aqui que eu vou ler para vocês. Jesus fala assim, observem os pássaros. Eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam alimento em celeiro, pois seu Pai Celestial os alimenta. Pergunto para você, você já viu algum passarinho plantando? Mas eu vou plantar essa sementinha aqui para depois eu vir colher. Você já viu o passarinho plantando? Você já viu o passarinho colhendo? Lá não, agora está na época da colheita, eu vou pegar a minha maquininha, vou fazer a minha colheita. Você já viu o passarinho juntando sua comida em celeiros? Ele não precisa. A palavra de Deus está dizendo assim, olha, pois seu Pai Celestial os alimenta. E aí Jesus pergunta, por acaso vocês não são muito mais valiosas do que esses pássaros? Olha o que Jesus está falando, presta atenção aqui. Jesus está dizendo, se o meu Pai cuida dos pássaros, não seriam vocês mais valiosas do que esses pássaros? Jesus está dizendo assim, eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Há um cuidado de Deus a teu respeito. E Jesus está dizendo, eu cuido de você. Para terminar, eu quero que nós tenhamos um tempo de oração. Jesus pergunta, essa preocupação toda que está na tua vida, acrescentou em você algum ano de vida? Pelo contrário, retirou. Retirou de você saúde, retirou de você anos de vida. Mas nós vamos orar hoje, repreender, para requerer de Deus novamente os anos que nós perdemos com a nossa ansiedade. E nós vamos entregar para Ele isso hoje à noite.